a Alice que vai nos ajudar, depois de ter completado ano passado 150 anos, de pura curiosidade, interesse, busca de possibilidades e novas descobertas, para entender, lidar consigo mesma, com o mundo e todas as suas transformações, né? Juntando-se à sua aventura, vamos aqui nós pela nossa, num país não menos maravilhoso do que o dela, percorrendo lugares, conceitos que possam facilitar conhecer esse novo país. E a gente espera abrir caminhos para que as pessoas se sintam curiosas e desejosas de explorar também esse novo lugar. Daiana falou um pouquinho sobre o que é a EDP, mas eu gostaria de falar mais um pouco, né? E nós vamos começar com o nosso coelho branco, que pôs os óculos. Por onde eu devo começar, por favor, majestade? Perguntou o coelho. Comece pelo começo, disse o rei gravemente, e prossiga até chegar ao fim. E então pare. É assim que nós vamos começar e nós vamos prosseguir. Meu nome é Alice. O que quer dizer? Perguntou Humpty Dumpty. Um nome precisa significar alguma coisa? Perguntou Alice. É claro que deve, disse Humpty Dumpty. Meu nome significa a forma que eu sou, e é uma forma muito legal. Então, vamos ao que significa esse nosso nome, que também é uma forma muito legal. Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy é o nome da abordagem, e aqui no Brasil a gente tentou fazer algum tipo de tradução que fosse mais fácil de ser entendida, e acabou virando quase que um apelido, que é a neuropsicoterapia, né? Mas é só uma tentativa de clarear esse conceito de um modelo de psicoterapia experiencial dinâmica, que vem da tradição das psicoterapias psicodinâmicas breves, integrando a experiência visceral das emoções e seus processos. Quando a gente fala em visceral, é ancorado no corpo, é aquilo que é vivido fenomenologicamente durante o trabalho terapêutico, o que naturalmente acelera o processo psicoterápico. Ou seja, nós estamos diante de uma abordagem que se vale de diferentes elementos teóricos técnicos que facilitam contemplar os diferentes vieses do humano. O viés psicodinâmico, intrapsíquico, interpessoal, experiencial com o corpo e o entendimento e a cognição. Ela se constitui como um grande guarda-chuva conceitual, sempre aberto às inclusões que favoreçam quem está conosco nos momentos terapêuticos. Momentos de desejo, de mudança, momentos de acesso às possibilidades dessas mudanças, de reconhecimento, de ação e de integração. Buscar esse caminho é um ato de saúde, é um ato de coragem e curiosidade pelas potencialidades e possibilidades que todos nós temos e que estão sempre e apenas esperando por ambientes facilitadores para a sua expressão e expansão. A nossa, como diz a Daiana, a nossa raison d'être, ou seja, o nosso ponto básico, o nosso compromisso é facilitar o caminho, né? Essa é a nossa razão primeira. No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás do coelho branco, e sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer em seguida. Caindo, caindo, caindo. Essa queda não terminaria nunca? Mas Alice não ficou nem um pouco machucada, e num piscar de olhos estava em pé. O trabalho da EDP é um trabalho que vai acontecer na emergência de uma interface do espírito humano, onde o reconhecimento, a integração e as infindáveis espirais transformacionais ativam os recursos esses que a gente já tem, tá? E geram bem-estar, amor, sentido lúdico, resiliência, imunologia, criatividade e compaixão. E quando a gente fala disso tudo respaldado em todos os novos achados das neurociências, né?
Tudo está em movimento e em transformação sempre. Se nos fecharmos a essa assertiva, automaticamente nos fechamos também à expansão e integração daquilo que nos interessa, faz sentido e certamente incrementará a nossa forma natural de crescimento. Isso porque nós temos como um dos pilares a crença de que o nosso organismo possui uma disposição inata de autorrecuperação à espera de um ambiente facilitador para o seu florescimento. Nas tempestades afetivas, o que dificulta o acesso a esses potenciais de saúde, sua expansão e integração, como Diana afirmou ali no início, é o estar só, sem a presença de um outro sentido, como confiável e verdadeiro, que nos acompanha. Acho que a Alice aí ia achar essas expressões intrigantes. Espirais transformacionais, tempestades afetivas, outro confiável e verdadeiro. E eu acho que a Alice certamente gostaria de saber sobre elas. A vida se move como uma espiral, cujo fim é onde decidirmos parar. Uma vez que ela é a representação da infinitude, símbolo do movimento ascendente e progressivo, do todo, da união dos contrários, a espiral é nascimento e morte, é evolução. Espirais transformacionais são todos os movimentos pelos quais nós passamos e que, em sua base, contemplam os potenciais de saúde e a ativação desses potenciais em direção à saúde. Tempestades afetivas são todos aqueles momentos, repetidos ou isolados, que nos colocam diante de impossibilidades momentâneas de lidar, becos sem saída ou saídas tortas, que mais geram dor e sofrimento do que alívio e criação de novas formas de lidar. É o que chamamos de trauma, de potenciais traumáticos. E se temos como outro pilar da abordagem a crença fundamental de que a psicopatologia tem as suas raízes na solidão frente a essas tempestades, pela lógica, a saúde estaria ligada a estar acompanhado. Mas acompanhado de quem? Perguntaria Alice. Desse outro sentido como confiável e verdadeiro. Mas por que sentido como confiável e verdadeiro? Porque sintonizado com as demandas e necessidades emocionais específicas dos nossos momentos. Isso requer presença, observação e ação de quem se dispõe a acompanhar, porque as formas da solicitação de acompanhamento vêm de muitas maneiras diferentes. E a gente tem que estar atento para perceber quando é e como é que essa solicitação nos aparece. Mas como saber do que nós precisamos nos momentos? Alice era curiosa e uma boa observadora. Sentia que estava no ponto para ir em frente, percorrer caminhos desconhecidos e viver tanto o que estava acontecendo dentro de si, como no ambiente externo, explorando e interagindo, o fora e o dentro. E num trabalho consigo próprio, podia perceber os jeitos de organizar o lidar com o mundo, os jogos que nós fazíamos conosco mesmos, o tempo todo, buscando sempre as melhores saídas, escolhendo as formas de alcançar nossos objetivos para que estejamos bem onde quer que estejamos. E Alice, algumas vezes, refletiu sobre isso. É bom parar com isso agorinha mesmo. Geralmente, ela dava bons conselhos a si mesma. Certa vez, lembrou-se de dar um puxão nas próprias orelhas por ter trapaceado num jogo de criquê que jogava consigo mesma. E vivendo a sua psicodinâmica e experienciando o que lhe era oferecido no momento, Alice bebeu e comeu, encolheu e cresceu, buscando sentir-se capaz de lidar, na medida certa, com as fases do processo de sintonizar-se com os seus obstáculos e poder contorná-los para prosseguir e chegar a um lugar onde pudesse sentir que ali poderia estar, relaxar e aproveitar a vida. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por baixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz.
Pensando sobre esse movimento, parece que a atenção de Alice para estar sintonizada com as transformações que acontecem com ela em favor de um benefício maior estão em consonância com o conceito de healing dentro da EDP. E quem chama a atenção de Alice para a importância, o poder e a força motriz de ser é a lagarta azul, que, em cima do seu cogumelo com propriedades fantásticas, a encaminha para se perguntar sobre as diferentes possibilidades da constituição de self e da construção identitária. Quem é você? Perguntou a lagarta. Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu meio encabulada. Eu? Eu mal sei, sir. Nesse exato momento, pelo menos sei quem eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já passei por várias mudanças desde então. Receio não poder me explicar, respondeu Alice, porque não sou eu mesma, entende? Não entendo, disse a lagarta. Seguindo o coelho branco, sempre preocupado com o tempo, e fazendo Alice visitar diferentes tempos, momentos intensos de encontros, alguns profundos, outros nem tanto, ela acaba por viver experiências extremamente significativas que sempre lhe trazem algo novo que contribui para o seu processo de crescimento. Experiências energizantes, vitalizantes, positivas, que, segundo Diana Focha, são aquelas que não ficam no campo do implícito, que tornam-se explícitas, e explícitas emergem em um campo relacional. E que tem também correlatos do ambiente neuroquímico no cérebro, que melhor conduz ao aprendizado ótimo, ao desenvolvimento, o crescimento cerebral. Neste processo de ativação dos recursos que nós temos e que momentaneamente se fizeram calar, talvez Alice tenha sentido falta de alguém que lhe acompanhasse nessa aventura. A presença de Diná é sua ligação e segurança com a realidade e a exploração do interjogo ambiente interno, ambiente externo. Assim como a ligação de Alice e Diná, os estudos do apego vêm nos falar de um lugar especial, que para esta abordagem é o solo onde tudo cresce e vive, que é a relação terapêutica, onde reina o prazer da intersubjetividade através do apego. Somos conectados para cuidar. E a relação terapeuta-paciente é um lugar absolutamente seguro. Se não construirmos essa segurança, nada acontece. Aí a gente vai poder regular medo, vergonha, dor emocional, ansiedade, numa postura explicitamente empática, afirmativa, dentro de uma exploração experiencial. E Alice, mais uma vez em suas reflexões, conversando com partes de si mesma, ou partes do self, deseja uma presença nos momentos especialmente difíceis que vive e que podem levar ao estresse e à exaustão. Queria muito que eles botassem a cabeça no chão. Estou tão cansada de ficar assim, sozinha aqui. Nunca fui tão pequena assim antes, nunca. Eu garanto, isso é muito ruim de verdade. Contudo, logo se deu conta de que estava na lagoa de lágrimas que chorara quando tinha 3 metros de altura. Será que adiantaria alguma coisa agora, perguntou Alice, falar com este camundongo? De qualquer modo, não custa nada tentar. Vamos para a margem. O camundongo sabia nadar naquelas águas e estava ali há algum tempo, desejando compartilhar a sua história. E pensando em momentos de muita solidão e desamparo, o camundongo era aquele que, fazendo-se presente, se dispunha a acompanhá-la até a margem para que tivessem uma pausa e descobrissem o caminho que buscavam. Estar com um outro confiável e verdadeiro que possa acompanhar requer um processo, o da regulação afetiva. Um processo em 4 fases: sintonia, ruptura, reparação e restauração, numa conexão em um outro nível. Como dizia Bowlby, no acompanhamento de um ser mais velho e mais sábio,
acompanhando o outro, mais jovem e mais vulnerável. Este é um momento de sucessivos ajustes em direção ao encontro e reencontro com partes do self, à espera de reconhecimento, aceitação e integração. E nessa busca pelo suporte, apoio e trabalho interno, Alice lembrou-se de que ainda tinha pedaços do cogumelo nas mãos e pôs-se ao trabalho com muita aplicação, mordiscando primeiro um ou outro, ficando às vezes mais alta e às vezes mais baixa, até conseguir se ajustar à sua altura normal. Fazia tempo que nem se aproximava do tamanho certo. Como todas as mudanças desorientam, nunca sei ao certo o que vou ser de um minuto para o outro. Seja como for, voltei para o meu tamanho. O próximo passo é ir para aquele jardim bonito. E como é que será que eu vou conseguir isso? Uma distorção e distanciamento do corpo, uma conexão perdida, alterada. O processo transformacional passa necessariamente pelo corpo, num momento experiencial de encontro, desencontro e reencontro com esse corpo, marcado de sensações e emoções, de encontros com a retração e a expansão, de histórias vividas, contadas e recontadas. Trilhar momento a momento a experiência emocional enraizada no corpo e facilitadora da expressão afetiva sufocada é o que a atenção ao que a fenomenologia do momento clínico pode nos oferecer de mais útil. Porque ela pode prover e facilitar uma nova experiência restauradora, e a gente ali busca vislumbres daquilo que a gente falou, que é aquele fenômeno, transforma-se, mesmo quando existe resistência. A gente busca vislumbres de resiliência, mesmo ao lado das manifestações de vulnerabilidade. A gente busca vislumbres de mudança para melhor, do novo, do emergente, mesmo percebendo que ainda, abre aspas, se continua da mesma forma, fecha aspas. De qualquer sinal de apego seguro e todas as experiências receptivas associadas a dar e receber, cuidado, empatia. Buscamos afetos positivos associados às mudanças para um self no melhor. Onde provemos e facilitamos uma nova experiência que podemos dizer ser restauradora das capacidades intrínsecas de sentir que tudo o que traz a sensação sentida do está certo, é assim, é isso. Quando a gente chega nesse ponto do é isso, ponto. Seja isso o que for. E toda transformação carrega em si a estranheza e das sensações que precedem a mudança. E mudar, mesmo que seja para melhor, é novo e assustador. E continuando seu diálogo com a lagarta, Alice faz uma observação atenta e muito pertinente dentro do nosso trabalho. Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso, disse Alice, mas quando tiver de virar uma crisálida, vai acontecer um dia, sabe? E mais tarde uma borboleta, eu diria que você vai achar isso um pouco esquisito, não vai? Se ela estava falando para a lagarta, e a lagarta nem dando bola para ela. Nem um pouquinho, disse a lagarta. Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes, concordou Alice. Tudo o que sei é que, para mim, isso pareceria muito esquisito. Você? Desdenhou a lagarta. Quem é você? A emoção é o agente central, ativada e vivida na sua completude em momentos específicos dentro do processo da espiral, onde a exploração e o aprofundamento dos momentos relacionais e experienciais estão sendo ali vividos. Emoção carregada dos processos afetivos de mudança. Emoções que necessitam ser reconhecidas como presentes nesses momentos expressivos, receptivos e diádicos. Presentes em concomitantes somáticos, não como o gato de Cheshire. Lembram do gato da Alice, que aparecia e desaparecia? Ao ver Alice, o gato só sorriu e desapareceu. Ainda estava olhando para o lugar onde o vira,
quando ele apareceu de novo, de repente, e desapareceu de novo. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice, mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que eu já vi na minha vida. Não queremos nem sorrisos sem gatos, nem gatos sem sorrisos. Queremos, presentes ou ausentes, gatos que estejam integrados. Sentir as emoções e não lidar com elas, ou lidar com elas e não senti-las, ou deixar que elas nos tenham em vez de as termos, não. Acabam por não privilegiar a função primordial das emoções, que é a sua capacidade de avaliar e comunicar os nossos estados internos, a nossa organização e relação conosco e com o nosso ambiente. Já estou acabando. Para que isso aconteça, a experienciação dos chamados afetos positivos, aqueles que são marcadores dos processos transformacionais de recuperação e experiências adaptativas, e também de interações positivas, se fazem crucial. Afetos positivos e interações positivas. Ambos são constituintes e são marcadores afetivos dos processos transformacionais de cura e das experiências adaptativas. As interações diádicas sintônicas, ressonantes e positivas são as constituintes do apego seguro e saudável. Alice, então, se levantou e saiu correndo, pensando, enquanto corria o mais rápido que podia, que sonho maravilhoso tinha sido aquele. Mas sua irmã continuou sentada quando ela partiu, a cabeça pousada na mão, contemplando o pôr do sol e pensando na pequena Alice e em todas aquelas suas aventuras maravilhosas. Até que também ela mesma começou, de certo modo, a sonhar. A conexão da díade terapêutica faz com que aconteça o reforço às novas conexões cerebrais através do que chamamos de metaprocessamento. Um processamento relacionado ao self e à díade, profundamente enraizado evolucionariamente em estruturas regulatórias neurobiológicas, facilitando a integração de mudanças terapêuticas no self. E, segundo Alice, poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então, não importa o caminho que você tome, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou à guisa de explicação. Isso você certamente vai conseguir, afirmou o gato, desde que ande bastante. E ser ousada e corajosa, como a nossa Alice, é viver com o coração. Etimologicamente, coragem vem de viver com o coração, né? E quem está vivo corre riscos e enfrenta. Alice enfrenta o medo, a dor, o perigo, a incerteza, a intimidação, ao se aventurar onde sua curiosidade e desejos de novas experiências a levem. Conhecer o que é novo, diferente, pode ser uma forma bem interessante de, além de nutrir a nossa curiosidade e expandir as nossas perspectivas, também ser uma forma de estar no mundo. É fato, e fato é, que as possibilidades estão aí, as aventuras aí para serem vividas. O importante é chegar a lugares onde nos sintamos parte e possamos fazer um bom trabalho. E, em cada momento, esse lugar pode ser diferente. Mas sejam eles quais forem, para serem consistentes, há sempre que se caminhar bastante. E eu espero que a gente, falando um pouco sobre esse caminho que a gente vem trilhando, e tudo que a gente vem fazendo, e tudo que a gente vem se apaixonando, e descobrindo e ampliando, vocês possam se sentir também instados a uma curiosidade de ouvir o que a gente tem para dizer sobre a EDP. Muito obrigada.